E aí, Thales aqui para um vídeo um pouco atípico, né, dentro do carro. E dessa vez a gente vai estar lendo 1 Samuel capítulo 9, tá? Então eu vou ler aqui, vocês acompanham e já que a gente vai debater, fechou? Primeiro fazer uma oração. Querido Deus, te peço que te louvo e te agradeço por até aqui, Pai. Por até aqui o Senhor ter nos sustentado, pelo Senhor não deixar faltar nada. Deus, nesse momento, te peço que venha abrir o nosso entendimento, que nosso coração esteja aberto a Ti, que nós venhamos entender mais da Tua palavra e aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Em nome de Jesus, assim eu te oro. Amém. 1 Samuel capítulo 9. Saul se encontra com Samuel. Ai, meu Deus. Perdão pela tosse, eu tô um pouco ruim. Havia um homem chamado Quis, que era da tribo de Benjamim. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afias. Quis era rico e importante. Tinha um filho jovem e bonito, chamado Saul. Saul. Não havia ninguém mais bonito do que ele entre todos os israelitas. Além disso, era mais alto do que todos. Quando estava no meio do povo, ele aparecia dos ombros para cima. Caramba! E aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se perderam. Então ele disse a Saul: Filho, leve com você um dos nossos empregados e vá procurar as jumentas. Eles foram por toda a região montanhosa de Efraim e pela terra de Salisa, porém não acharam as jumentas. Então procuraram na terra de Saalim, porém elas não estavam lá. Aí procuraram no território da tribo de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando entraram na terra de Zuf, Saul disse ao empregado: Vamos voltar para casa. Se não, em vez de preocupar com as jumentas, o meu pai vai acabar se preocupando com a gente. O empregado respondeu: Espere, nesta cidade mora um homem santo que é muito respeitado, porque tudo o que ele diz acontece. Olha a voz do profeta. Vamos falar com ele. Talvez ele possa nos dizer onde podemos encontrar as jumentas. Verso 7. Saul perguntou: Se formos lá, o que vamos levar para ele? Não há comida nas nossas sacolas e não temos nada para lhe dar. Ou será que temos? 8. O empregado respondeu: Tenho uma pequena quantia de prata que posso dar a ele para que nos conte onde poderemos achar as jumentas. É uma ótima ideia, respondeu Saul. Vamos. Então eles foram à cidade onde o homem santo morava. Para você observar, né? Opa, a câmera estava um pouco para cima. Para você observar que as suas obras, né, elas lhe perseguem no sentido que se você é uma pessoa que faz boas obras, você é conhecido, seja no local que você mora, seja fora desse local, pelo que você faz, né? Se você faz coisas boas, você é conhecido pelas coisas boas que você faz. No texto que a gente está lendo, aqui está falando sobre Samuel, né? Que era um profeta na época, um dos últimos que tinha naquele tempo. E ele era conhecido porque o que ele falava, que ele era a boca de Deus no meio do povo, acontecia. Então qual era a fama dele? Poxa, o que esse homem fala acontece. Então ele sabe das coisas, né? Então é muito massa você ver essa fama, né, que Samuel tinha, e semelhante a se você for olhar para a vida de qualquer outra pessoa, né? Se, por exemplo, vamos dar um exemplo, se tem uma mãe que ela educou todos os filhos dela muito, muito bem, né? Quer dizer, a boa educação dos filhos, quem olha de fora sabe que, poxa, os filhos dessa mãe são educados graças à educação que ela deu. Então essa boa fama vai perseguir ela, né? De maneira positiva, claro. Seja uma fama boa, seja uma fama não boa, né?
Continuando, peraí. Verso 9 a 11. Então eles foram à cidade onde o homem santo morava. Quando estavam subindo o morro para chegar à cidade, encontraram algumas moças que estavam saindo para tirar água. Eles perguntaram: o vidente está na cidade? Antigamente, quando alguém queria fazer uma pergunta a Deus, costumava dizer, abre aspas, vamos falar com o vidente, fecha aspas. Porque naquele tempo os profetas eram chamados de videntes. Olha só. Verso 12. Ele está assim, responderam elas. Olhem, ali vai ele, ali na frente. Andem depressa. Ele está entrando na cidade porque o povo vai oferecer hoje um sacrifício no altar do monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão, antes que ele suba o monte para comer. Deixa só eu desligar aqui. Baixa isso aqui, segura aqui, desliga aqui. Pá, pronto. Bora lá. Antes que ele suba o monte para comer. O povo não começa a comer antes que ele chegue lá, pois primeiro ele tem de abençoar os sacrifícios. Só depois é que os convidados podem comer. Subam lá agora, e logo vocês o encontrarão. Opa. Desculpa pela questão do barulho dos carros, tá? É porque eu tô aqui parado no estacionamento da farmácia. Mas não dá bola pra isso não, tá? Verso 14. Então eles foram até a cidade. Quando iam entrando, viram Samuel, que saía para subir até o lugar de adoração. Um dia antes de Saul chegar, o Senhor Deus tinha dito a Samuel: amanhã, a esta hora, eu vou enviar a você um homem da tribo de Benjamim. Ou seja, Saul era da tribo de Benjamim. E como o próprio texto fala, né, ele era o homem mais bonito que tinha ali no meio daquele povo. Interessante também que Saul, uma hora mais na frente, né, ele se deixa desviar, né? Ele deixa que outras coisas subam ao seu coração, que acaba deixando o temor a Deus de lado, né? É errado isso. Você o ungirá para ser governador do meu povo de Israel. Ele libertará o povo do domínio dos filisteus. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvido seus pedidos de ajuda. Uau! Nessa parte que Deus fala que tem visto, né, o sofrimento do seu povo, que tem visto o seu povo clamando por ajuda, eu lembro muito de anteontem, hoje é terça-feira, né? Segunda-feira. Foi no sábado. Sábado eu fui pro culto de jovens na igreja que eu frequento, né? E nisso eu sei que no caminho até chegar lá, eu entrei no carro e fui pra lá, né? Nisso, indo pra lá, eu orei pra Deus dentro do carro, né? Eu disse assim, ó, Deus, eu gostaria que esse culto de hoje fosse semelhante aos cultos de retiro, nos quais o pastor sempre chamava a juventude para ir lá na frente para orar e ser fortalecida, né? E nisso, essa foi a minha oração. No culto de sábado, eu tava tocando violão, tava lá no altar, né? Tava lá em cima. E eu sei que num determinado momento do culto, já no final, o pastor chamou os jovens para irem lá na frente. Inclusive, ele disse para os irmãos do louvor pararem de tocar e irem lá na frente. Cara, eu senti muito que, caramba, Deus me ouviu, Deus atendeu a minha oração, né? Então, semelhante ao que o povo de Israel estava passando, que eles estavam sofrendo e pediram para Deus, né, para livrar do sofrimento, ajudá-los. Eu não estava passando por um sofrimento, mas eu fiz a minha oração e Deus me ouviu, Deus atendeu. Semelhante aqui que Deus fala, olha, eu tenho visto as tuas orações, né?
Então Deus, ele é muito massa, porque ele se importa com a gente, né, de fato. E ele ouve sim aquilo que nós pedimos, né. Verso 17. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem de quem lhe falei, ele governará o meu povo. Saul foi encontrar-se com Samuel perto do portão e perguntou: Por favor, onde mora o vidente? Samuel respondeu: Eu sou o vidente. Vá adiante de mim até o lugar de adoração. Vocês dois vão jantar comigo hoje. Amanhã cedo eu responderei a todas as suas perguntas. E então vocês poderão ir embora. E não se preocupe com as jumentas que se perderam há 3 dias, pois elas já foram encontradas. Afinal, quem é que o povo de Israel está querendo? Eles querem é você e a família do seu pai. Saul respondeu: Eu sou da tribo de Benjamim, a menor de Israel, e a minha família é a menos importante da tribo. Então, por que o Senhor está falando comigo desse jeito? Lembrando que Senhor, quando ele fala aqui, é se referindo a Samuel, tá? Não é a Senhor Deus, não. Só nessa partezinha dá pra notar uma coisa que eu acabei de perceber. Qual? Saul, ele tinha essa crença limitante, né? Tinha esse drive mental de minha tribo é a menor, eu não sou o merecedor, nem ninguém da minha tribo. E aí Samuel vai e repreende, né? Isso não é uma coisa saudável, claro, mas é uma coisa que todos nós temos, né? Todos nós temos bloqueios, todos nós temos fatores a serem melhorados. Com Saul não foi diferente. Aí Samuel levou Saul e o seu empregado para o salão de festas e pediu que os dois sentassem à cabeceira da mesa. Ao redor dessa mesa estavam sentados mais ou menos 30 convidados. E Samuel disse ao cozinheiro: Traga aquele pedaço de carne que eu lhe entreguei e pedi para deixar reservado. O cozinheiro pegou o melhor pedaço da perna e o pôs na frente de Saul. Samuel disse: Olhe, aqui está o pedaço reservado para você. Coma-o, pois foi guardado para você comer nesta ocasião em que convidei o povo. E assim, naquele dia, Saul jantou com Samuel. Depois, os dois desceram do lugar de adoração para a cidade. Aí arrumaram uma cama para Saul no terraço e ele dormiu ali. Saul recebido com festa, né? É massa isso aí. Só um pequeno parêntese, como minha mãe costuma falar, essa questão de você receber alguém, né, com festa, isso é uma coisa boa, sabe? Poderia dizer que é um princípio de boas maneiras com os convidados, né? Eu sei que isso tinha na minha família, principalmente na época que os meus avós eram vivos, que hoje eles não são mais, né? Os pais da minha mãe, eles são mortos. Mas tanto a minha mãe quanto os demais familiares contam que na época que eles eram vivos, sempre tinha festa, sabe? Se ia fazer um aniversário, era festança, muita comida, muitos convidados, muitas mesas e tal. Enfim, sempre era uma festa muito grande. E a minha mãe gosta disso porque junta o pessoal e, enfim, tá todo mundo em família. Samuel unge Saul. De madrugada, Samuel foi ao terraço e chamou Saul, dizendo: Levanta-te, que esta é a hora de ir. Eu vou acompanhar você um pouco. Saul levantou-se e saiu junto com Samuel para a rua. Quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao seu empregado que vá na frente, e você espere aqui um instante. O empregado foi, e Samuel disse a Saul: Eu tenho um recado de Deus para você. Olha, aqui termina o capítulo 9, tá? Então, o capítulo 10 a gente lê amanhã. E é isso.
capítulo 10 fica para amanhã, tá? Cara, o que eu mais gostei aqui, que foi exatamente o que eu comentei no começo desse vídeo, né? Que foi a parte a parte da fama, né? Porque, cara, é imprescindível, ou seja, inevitável. Ou seja, você vai ser reconhecido pelas coisas que você faz, né? E vai ter diversos momentos na vida que, na verdade, muitos não vão ver as coisas que você faz, tá? E tá tudo bem, né? Nem tudo o que nós fazemos é à vista de todo mundo. Então, tudo o que você for fazer, tudo mesmo, tudo, dá uma forma de divulgar isso. Não para que você seja exaltado, mas para mostrar, sabe? Porque minha irmã tá mandando mensagem. Porque é necessário, sabe? Porque se você é uma pessoa que prega, pede alguém para gravar essa pregação e posta. Para quê? Para que outras pessoas sejam alcançadas. Se eu sou um cara que fala sobre amor e relacionamento, vou lá e gravo vídeos quando eu estiver falando sobre isso. Vou lá, gravo, posto. Para quê? Para que eu possa ajudar mais e mais pessoas por meio disso, né? Falando da época de Samuel, na época dos profetas, né, que foi antes de Cristo, isso era como Samuel já era um profeta, então ele sempre estava na casa do Senhor. Na casa do Senhor sempre tinha gente vendo, né? Tanto os irmãos da tribo, tanto o pessoal da tribo de Levi, quanto o pessoal que ia lá para prestar culto a Deus, né? O povo de Israel. Então é isso. Que em nome de Jesus você seja abençoado, que em nome de Jesus tenha feito algum sentido na sua cabeça, que em nome de Jesus eu possa ter te ajudado de alguma forma, fechou? Pois valeu, até mais, tamo junto, tchau, tchau.